Bom, gente, então a gente vai começar. A ideia é que a gente converse um pouco sobre população em situação de rua, né? Acho que ninguém melhor do que a minha mãe para conversar um pouco sobre esse assunto. Minha mãe que está aí há muitos e muitos anos nessa causa. Então, queria primeiro dizer o porquê que a gente está fazendo isso pelo Instagram da base, né? A verdade é que eu trabalho na base, mas eu vivo no Anjos da Cidade com população em situação de rua desde que eu nasci. Então, naturalmente, esses projetos se juntam muito, né? Muitas pessoas da base participam do Anjos da Cidade e muitas pessoas do Anjos acabam indo para a base. Então, a gente resolveu trazer esse assunto porque muita gente da base também tem me questionado e procurado a gente para entender o que fazer nesse momento. Então, a gente resolveu juntar as duas coisas. Então, mãe, queria que você começasse contando um pouco como que tudo isso nasceu, há quanto tempo que o Anjos da Cidade nasceu e contar um pouquinho pra gente de como foi a sua história aí dentro do Anjos. Bom, o Anjos nasceu desde que eu tenho 17 anos de idade, fazem 32 anos, por uma inconformidade de ter a vida que de olhar para as ruas e enxergar a população do calçada. Aí, desde lá, eu sempre tive esse olhar. E aí eu comecei a rua com 17 anos de idade, dentro de casa. Deia, tá falhando um pouquinho para mim a sua voz. Eu não sei se para todo mundo também tá meio falhado. O que será? Quer que eu ponha o fone? Vamos tentar. Eu acho que agora parou, que é o ar-condicionado aqui da sala, será? Não, ele tá falhando um pouquinho. Tenta colocar o fone. Tá bom. E aí? Melhorou. Melhorou. Tá bom. Então, para continuar a história, então, desde menina, com esse olhar, por que eu tinha uma casa, eu tinha uma situação de vida tranquila, um pai e uma mãe, comida na mesa. E na rua da minha casa moravam 2 senhores na calçada. Então eu comecei com esse olhar para essas pessoas que estavam ali e que estavam na rua. Eu ficava inconformada com aquilo, eu queria muito entender. E aí eu levei o primeiro senhor para dentro de casa para dar banho. Eu acho o banho uma coisa bem importante, né? Todo mundo que está aqui me ouvindo faz uma reflexão o quanto o banho é importante, né? O quanto é importante para a gente um banho. Quanto a água, né? O banho, o comer, o se alimentar. E aí o Anjos nasceu com essa minha... quando eu era bem jovem, que aí que eu comecei a levar as pessoas, comecei a levar para dentro de casa, meu pai apoiando. Eu achando que ia tomar bronca, mas meu pai, na verdade, ele me abraçou e a primeira vez que ele viu alguém dentro de casa com a roupa dele, depois de um banho, ele me abraçou e falou que ele não tinha como brigar comigo, não. Que era uma atitude muito de alma boa. Isso me deu a chance de continuar cuidando e querendo entender. Então, desde sempre, eu vou para a rua e não só com a intenção do alimentar. Eu sei o quanto é importante o alimentar, mas eu sempre fui para a rua querendo conversar e entender por que aquela pessoa estava naquela situação e eu não estava passando por aquilo. Então, o Anjos, desde sempre, ele tem essa ideia de ir para a rua e entender a situação que levou a pessoa para a calçada. E aí eu falo, Cindy. Não, e aí queria puxar o assunto, né, para dizer que desde então o Anjos tem uma atuação, né, mãe? Conta aí da periodicidade, como que a gente atua hoje.
Então, e aí, aí eu comecei fazendo isso sozinha, durante muitos anos foi sozinha com a minha família, a Cindy que está aí, ela vai desde muito menina, bem bebezinha, ela já ia no carro comigo. Eu fazia ela estender a mãozinha dela para entregar a comida e já mostrava para ela, né, essa diferença social. E aí a gente criou o Anjos com os amigos. Toda terça-feira a gente ia para as ruas e a gente começou com um grupo pequeno de amigos e hoje a gente tem mais de 100 voluntários toda terça-feira. A gente tem 7 pessoas internas na Clínica AT de Oliveira, fora os recuperados que já saíram dessa clínica, tudo com a nossa conversa e com a periodicidade que a gente vai para as ruas, porque a gente sempre foi toda terça-feira levar essa escuta ativa, essa conversa, alimentação, e com isso a gente conseguia reintegrar essas pessoas na sociedade. E aí é assim que a gente vem com esse trabalho ao longo de muitos anos, entendendo de que a nossa frequência no encontro com os nossos amigos traz essa confiança, essa família, essa coisa de realmente de confiar um no outro e de trazer eles para uma realidade que é o que a gente tem vontade de recuperá-los. E aí, dentro desse contexto, eu queria falar um pouco sobre como tá a causa da rua nesse momento de pandemia, né? Então, nós como coletivos que atuam com as pessoas em situação de rua, a gente já tinha se reunido através da Ecos Coletivo, que mobilizou algumas lideranças para a gente começar a conversar sobre a rua. Isso já faz 3 anos. Mas é claro que nesse momento de caos e de desespero, nós conseguimos nos juntar a mais coletivos, né? E por quê? Porque, de alguma forma, existe uma responsabilidade muito grande das associações que trabalham com população em situação de rua, com relação ao cenário que a gente se apresenta hoje e a responsabilidade que a gente tem de preservar as vidas que estão na rua, né? E muitas vezes a preservação das vidas que estão na rua significa não estar lá, né? Então, a decisão tomada pelos coletivos de não levar mais contágio, de não levar mais risco para a rua, foi de se retirar. E aí, né, isso pode ser visto de várias formas, né? De que a retirada é como se a gente estivesse virando as costas para essas pessoas ou de alguma forma abandonando, mas a grande verdade é que esse vírus, né, ele é altamente contagioso. E eu não conseguiria dormir com a responsabilidade de eventualmente estar transmitindo esse vírus para as pessoas que são os meus amigos. Então, para as pessoas que estão indo para as ruas hoje, é muito importante que vocês tenham a consciência dessa responsabilidade, né? Da gente, de alguma forma, saber que a retirada dos coletivos na rua foi uma retirada também para que o poder público pudesse enxergar o quanto a sociedade civil tem sido essencial nessa causa, né? Então, 45 coletivos se juntaram através do movimento Na Rua Somos Um. É um movimento que não só se juntou agora nesse momento para fazer uma parceria com o poder público, no sentido de trazer soluções. Nós estamos na rua e nós temos, né, consciência de quais são as melhores soluções, porque nós estamos lá também. Então, nós nos juntamos com mais 44 coletivos aí, mais agora, enfim, que é o movimento Na Rua Somos Um, numa ideia da gente quase que unidos pelo incômodo de não poder ir às ruas, né? Existem várias implicações legais também da gente não poder estar indo para as ruas e de forma organizada, institucionalmente, né? Nós temos uma responsabilidade legal. E aí a gente se juntou entre os coletivos para pensar estruturalmente. E o que a gente percebeu? Que esse era um grande momento para a gente propor soluções de longo prazo. Né? Acho que dentro da base a gente estuda muito a teoria U, e a teoria U ela traz esse aprendizado para nós,
né, de que talvez esse seja o momento, o caos, ele traz muita inovação, ele traz uma grande oportunidade da gente fazer coisas diferentes. Então, os coletivos se juntaram. Tudo bem aí? Os coletivos se juntaram para pedir uma campanha de acolhimento hoteleiro para a população em situação de rua. Então, nós, como um movimento inédito aí, de movimentação dos coletivos que, por estarem impedidos de organizar suas ações na rua, conseguiram parar também para organizar outras coisas. Então, o caos tem isso também, né, de trazer oportunidades para a gente. E a gente conseguiu juntar esses coletivos para pensar o que essa causa precisava, né? O que os nossos amigos que estão lá na rua nesse momento precisam. É óbvio que, né, a alimentação é essencial, a higienização é essencial, mas eles precisam nesse momento de isolamento, né? Nós já tivemos um caso de morte na rua, confirmada, de uma pessoa em situação de rua por Covid, e a gente tem outros casos aí que estão aparecendo e parece que estão aumentando a cada momento. E existe uma preocupação muito grande nossa de como a gente pode assessorar a rua sem levar o vírus, né? Sem levar essa responsabilidade, como uma forma de estar preservando também essas vidas. Então, nós nos juntamos, fizemos um ofício, conseguimos que esse ofício fosse ouvido pelo Tuma, que é o presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, e um projeto piloto, né? Eles toparam fazer um projeto piloto da gente acolher 300 pessoas da faixa de risco em hotéis, né? E aí, hoje, os nossos esforços todos estão reunidos em conseguir uma solução hoteleira, né? E hotéis que aceitem acolher os nossos amigos que estão na faixa de risco imediatamente, porque cada dia que passa é um dia em que a gente se preocupa mais com o contágio e com o que pode estar acontecendo na rua. Então, com isso, a minha mãe foi uma das pessoas que foi atrás dos hotéis, então foi às ruas para tentar conversar com os hotéis. Eu queria que você contasse um pouco, mãe, como que foi a recepção dos hotéis, né? O que você viu aí dessa realidade? Tá me ouvindo bem? Que eu tirei o fone. Sim. Tá bom. Qual que é a realidade? Eu fui em vários hotéis e é muito difícil a gente ter um... Se você puder colocar o fone de novo, mãe, porque tá falhando. Bom, eu fui em alguns hotéis e... Bom, primeiro que foi tão difícil a gente conseguir, né, com esse ofício, e foi uma... Vibramos tanto, de tanta alegria de saber que a gente ia começar com um projeto piloto e ter 300 pessoas aí acolhidas. Só que aí hoje a gente se esbarra em que a grande maioria dos hotéis não aceita. Não aceita essa população em situação de rua. Por medo, por preconceito, porque realmente é uma causa que tem muito preconceito, as pessoas têm muito preconceito. Então, de 15 hotéis que eu contactei, que eu estive, a gente só conseguiu positivo de 1. Então, isso é um grande problema, né, Cindy? E eu acho que assim... né, para a gente conseguir que hotéis ou hostels, né, topem acolher os nossos amigos em situação de rua que estão na faixa de risco. Então, inicialmente os idosos, para que a gente consiga fazer um projeto aí de 3 meses de acolhimento. Então, a ideia é que a gente acolha eles nos hotéis durante 3 meses. E tudo isso tem sido estudado para que a gente consiga metrificar o impacto desses 3 meses para que a gente possa até criar uma política pública, eventualmente, de acolhimento em casas, né? Existe um projeto que é o Housing First, que fala muito sobre a moradia como uma alternativa de ressocialização, de reintegração, e a gente tem alguns projetos trabalhando com isso. E quem sabe esse não é um piloto para um projeto de longo prazo.
né? Agora, o que eu acho importante trazer é que esse movimento trouxe uma solução inédita na nossa causa, porque talvez seja a primeira vez que a gente tem a união real dos três setores, né? A teoria U fala muito disso, na base a gente estuda muito isso, de que a gente só vai conseguir, de fato, mudar o sistema se a gente juntar todos os setores na mesa para criar soluções. Então, a gente tem aí o poder público sentando com a sociedade civil, acatando uma solução trazida pela sociedade civil que está na ponta, conhecendo as pessoas que estão lá, e os hotéis, como mais um setor, vindo trazer a possibilidade de fazer isso acontecer. Então, a gente tem três setores se juntando por um projeto e que a gente quer muito que ele aconteça e porque ele vai ser histórico no sentido da gente conseguir mapear uma solução mais estrutural para essa causa. Porque a grande verdade é que são 32 anos de trabalho do Anjos da Cidade e a população de rua só aumentou, né? Então, a gente não pode deixar de refletir sobre o que será que a gente está deixando de olhar, deixando de fazer para que, de fato, essa causa, as pessoas que estão lá diminuam. Eu falo isso muito de que, né, mãe, a gente fala que o nosso sonho seria não existir como antes. Essa causa não existir. A gente não precisar ter esse trabalho, esse voluntariado em prol dessa causa, porque é desumano a gente ter que conviver com pessoas que dormem nas calçadas, não têm acesso à água, não têm acesso à comida, morrem de frio. A gente salvou pessoas já na rua com hipotermia. Então, são tantas histórias, né, Cindy? São tantas pessoas. São senhores na rua que foram abandonados por suas famílias. Então, é uma causa realmente que a gente quer que não exista mais, que a gente quer que o governo realmente que a gente continue com esse algo histórico que está acontecendo dentro dessa pandemia, que é um lado bom para a nossa causa. A gente está vibrando mesmo de alegria de ver o poder público se manifestando e realmente se preocupando com o povo da rua. E a nossa intenção é que, através disso, inclusive, eu até sugeri, porque de vez ser em hotéis, a gente já acolher esse povo através desse ofício, né, Cindy? Até em clínicas de recuperação de álcool, porque aí eles já ficam isolados do corona e já começam um tratamento. Então, além do acolhimento, eles já têm um tratamento para a causa. Então, isso é bem importante que tenha acontecido agora com uma verba do governo, que é uma coisa bem difícil para a gente. Então, a gente, em meio a todo o caos, a gente está feliz de ver o governo se mexer. O meu coração, como Andréia, como fundadora do Anjos, e olhando os meus amigos, eu tô com o coração, uma vontade enorme de ir para a rua. Eu não consigo, é muito difícil para mim, porque, além de tudo, não é só levar comida, mas eles são amigos que estão ali, que esperam o nosso abraço. Mas, na verdade, é um momento que a gente não consegue... Eu não consigo abraçar minha filha, né? Então, é um momento que a gente não pode mesmo se abraçar. E eu acho que, assim, mãe, até complementando, né? Para a gente ir finalizando aqui, a grande verdade, gente, é que essa população que está nessa situação sempre comeu do lixo. Né? Eu recebo mensagens e mensagens de pessoas dizendo eles estão comendo do lixo, isso é um absurdo. Eles sempre comeram. Talvez agora as pessoas estejam enxergando porque a rua está vazia. Então, a hora que as pessoas veem a rua vazia, as únicas coisas que chamam a atenção na rua, que tem movimento, são as pessoas que estão em situação de rua. Então, você começa a enxergar mais o cara que está comendo do lixo, o cara que está tomando banho com a água que vem do esgoto. Mas isso sempre aconteceu. Né? Se a gente tivesse mais atento para olhar para essas pessoas, elas sempre tomaram banho no esgoto, sempre tiveram que comer do lixo, sempre nunca tiveram assistência adequada. Então, existe toda uma realidade que sempre aconteceu.
né? Nesse período, o fato das entidades que atuam na rua terem se retirado da rua não piorou a situação dessas pessoas que estão lá, porque a situação já é muito ruim, né? Então, nós tivemos aí algumas iniciativas de ampliação do Bom Prato, abriram alguns CTAs emergenciais, alguns abrigos emergenciais, mas não é suficiente. A gente tem 25 mil pessoas em situação de rua e 11 mil vagas, 12 mil vagas, né? Então, tem toda uma população que não tem, de fato, para onde ir. E aí, o que eu acho que eu queria deixar aqui, que é uma preocupação muito grande minha, né? O fato muita gente está em casa e está começando a querer ajudar de alguma forma e está se organizando de forma, né, informal, caseira e cozinhando nas suas casas e indo para as ruas fazer um trabalho que nunca tinha feito antes. Sim. Um primeiro conselho e uma primeira preocupação minha população de rua são seres humanos, né? Então, é sim necessário ter experiência para conversar. São seres humanos complexos como nós. Então, precisa ter experiência de conversa, precisa ter experiência de realmente entender qual que é a necessidade de escuta. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto nós somos transmissores de vírus. Nós podemos ser pessoas que estão com vírus e são assintomáticos. E isso é um risco muito grande para quem está na rua. Então, a gente não pode achar que a nossa boa intenção, né, de cozinhar nas nossas casas, de querer organizar uma ação e ir para a rua, ela vai ser efetiva. Porque no fim do dia, a gente pode estar gerando um resultado muito pior do que se a gente tivesse ficado em casa. Então, é muito importante que a gente tenha consciência e responsabilidade nesse momento, né? E perceba que acho que a teoria U fala muito isso. Todo caos, ele traz algumas mudanças de sistema. Então, pensem comigo. O fato da gente não estar na rua, levando o que é de mais importante, que é o afeto, né? Porque o mais importante que a gente leva é afeto. Então, o fato da gente não estar podendo levar afeto nesse momento pode fazer com que eles sintam saudade do afeto. E, eventualmente, sintam saudade das suas famílias. E, eventualmente, queiram voltar para suas casas. Então, isso pode estar acontecendo agora. Nós tivemos o caso, inclusive, de um amigo nosso em situação de rua que foi morar numa casa agora. Sim. Né? Nesse período agora. Então, nós até mobiliamos a casa dele, levamos... Então, esse é um momento que o fato da gente não estar levando o mais importante, que é afeto, porque eu não tenho como fazer isso sem um abraço, né? Sem um carinho. O fato da gente não estar lá pode gerar uma mudança estrutural nesse sistema, né? Então, é muito importante que a gente olhe por esse lado também, né? E não só pelo desespero do emergencial, porque é a fome, porque é a sobrevivência, porque muitas vezes a gente precisa olhar menos para o emergencial e mais para o estrutural. E as mudanças estruturais, elas não são tão visíveis, né? As mudanças estruturais, elas não são tão tangíveis para a gente. Às vezes a gente acha que elas não estão acontecendo. Então, para os coletivos aí que estão assistindo a gente agora, né, e que estão com a gente nessa de não ir para as ruas, mas de fazer todo esse trabalho da rede hoteleira, o que nós estamos fazendo não é banal. O que nós estamos fazendo não é sintomático, não é impulsivo, não é assistencial. A gente está fazendo um projeto piloto de acolhimento dentro de moradia, né? Isso é uma solução de teto, é uma solução de moradia. Se isso der certo, se a gente conseguir trazer resultados, que eu tenho certeza que a gente vai trazer, porque nós estaremos na linha de frente, né? E junto ao poder público, eles deram um passe livre para que a gente estivesse na linha de frente junto aos nossos amigos, que são as pessoas que estarão acolhidas, para que a gente faça esse acompanhamento em conjunto com o poder público. Então, se isso der certo, quem sabe isso não é um projeto, né? Que a gente consiga levar como uma política pública, como um projeto de longo prazo. Então, é um apelo aqui para que eu entendo a boa intenção, né? Eu acho que a gente é muito bem intencionado de querer ir para a rua, mas esse é um momento de muita cautela, porque a nossa ida para a rua, ela pode deixar de preservar vidas, que é muito mais importante do que, de fato, ele ter aquele alimento de manhã, à tarde e à noite. Essa situação sempre existiu, gente. Eles sempre passaram fome, eles nunca tiveram onde tomar banho.
Eles sempre tiveram lá na Cracolândia tomando bala da polícia. Isso sempre aconteceu. Agora isso está mais visível porque os únicos movimentos que se tem na rua, além dos animais, são as pessoas que estão na rua e os profissionais emergenciais. Então está muito mais visível. Mas isso não quer dizer que a situação está muito pior agora e por isso a gente tem que sair para a rua correndo para dar de alimento para eles. Porque existem várias coisas de alimentação que o poder público está fazendo. Mas o poder público, nesse momento, deu carta branca para os coletivos estruturarem o acolhimento hoteleiro para que a gente pudesse acolher essas 300 pessoas. E se a gente vê que em um mês deu certo, quem sabe a gente não consegue mais vagas, né? Quem sabe a gente não consegue ampliar esse acolhimento. Então, assim, né, mãe? A gente sabe do desespero que é ficar em casa e não conseguir fazer nada, mas percebam que mudança sistêmica, e a base sempre prega isso, mudança sistêmica, mudança estrutural, demanda tempo e nem sempre ela é visível no primeiro olhar, né? Nem sempre é aquela coisa que eu vejo o sorriso na hora, que eu vejo a satisfação na hora, mas ela é estrutural, ela é longo prazo, ela é sustentável. Então, esse é um momento que os coletivos se juntaram para estudar soluções sustentáveis, para estudar soluções de longo prazo, porque a gente dorme e acorda e o número da população em situação de rua só aumenta. Só aumenta. Todos os dias. Então, se esse não for o momento para a gente criar alguma solução que mude isso, eu não sei qual seria um outro momento, né? Agora a gente tem pessoas afim, a gente tem poder público fazendo reuniões com a gente diretamente, né? A gente tem vereadores que estão assinando junto com o Turma esse projeto. Então, né, se a gente tiver mais vereadores aqui que quiserem topar o projeto, melhor para a gente. E agora o que falta é a gente ter hotéis e hostels que topem, né, sabendo que nós estaremos na linha de frente acompanhando nossos amigos, para que de fato a gente tenha aí um movimento histórico de união de setores, né, de união das empresas, como representada pelos hotéis, da organização da sociedade civil através do movimento Na Rua Somos Um, que é um movimento histórico também. Eu não sei que outro lugar que juntou 45 coletivos que atuam com população em situação de rua para fazer reuniões, para de fato fazer tudo isso acontecer, né? Então tem sido um movimento lindo. Eu tenho um baita orgulho de ter tido a escola que a minha mãe me deu desde que eu nasci, de estar nessa causa. E acho que muito da consciência que eu tenho hoje, da minha decisão de trabalhar na base, vem porque a minha mãe me ensinou o que era consciência social desde que eu era pequenininha, quando eu tinha que encarar essa situação, né? E eu me vejo participando hoje na linha de frente de um projeto que une coletivos, que conversa com o poder público e que agora só falta ter empresas que topem estar com a gente para fazer isso acontecer, porque isso de fato é histórico, né? Então, se você de fato quer fazer alguma coisa pela causa da rua, eu sugiro que você siga o movimento, né? @Na Rua Somos Um. É o movimento que a gente tem. Lá a gente está trazendo várias notícias sobre esse projeto de acolhimento hoteleiro. Se você conhecer alguém da rede hoteleira que possa topar junto com a gente de fazer esse projeto acontecer, manda mensagem ou aqui na base, ou para mim, ou para o Anjos da Cidade, para a gente fazer isso acontecer. E se você for à rua, né, se essa vontade ainda assim seja de ir à rua, vá com a consciência das consequências que isso pode ter, né, para os nossos amigos que estão lá, vá com a consciência de que hoje eles precisam de orientação de higienização, eles precisam de orientação de como lavar as mãos, porque eles não têm onde lavar as mãos, né? Ô, isso Cindy, Pode falar. Só te interrompendo, eu estou criando um desafio para colocar no grupo do Anjos, e aí agora a gente pode jogar aqui, que é cada pessoa pendurar no seu quarteirão inteiro garrafas de água e junto com uma outra garrafa de água e sabão, e detergente, e sabonete líquido, e aí fazer um movimento de o seu quarteirão inteiro, todos os postes, todas as árvores ter essas garrafas. E aí fazer isso com um bairro. Imagine uma São Paulo cheia de água e sabão para essas pessoas terem acesso à higiene, porque a única coisa que combate essa virose, esse vírus, esse bichinho, é a higienização.
Então, eles não têm pia, eles não têm esse acesso. Muito mais do que dar um prato de comida é levar água e sabão para que eles lavem as mãos, porque o bicho morre com sabão. Nem é álcool gel, nada disso. Então, se cada um daqui, quando sair de casa, conseguir fazer isso no seu bairro, e aí movimentar o teu bairro e os seus vizinhos e o teu prédio, a gente já vai estar fazendo muito por essa população. E eu queria contar para vocês uma notícia de última mão aqui, é que o prefeito de Osasco topou fazer o projeto e o piloto começa segunda-feira que vem. Muito inspirado no nosso movimento aqui, o Instituto Gás tem um braço em Osasco, que é o Gás Osasco. Conseguiram atuar e o prefeito de Osasco topou e o piloto já começa segunda-feira. Então, segunda-feira, os líderes estarão junto aos hotéis, fazendo esse acolhimento, fazendo tudo isso acontecer, para que a gente tenha aí como um modelo já um primeiro projeto piloto acontecendo, prototipado na rua, através das nossas lideranças e do nosso movimento. Então, conseguimos, segunda-feira a gente já está em Osasco, e se tudo der certo e a gente conseguir hotéis que topem, né, a gente em breve vai estar com essas pessoas acolhidas em hotéis. Então, mãe, queria te agradecer. Eu sei que você está trabalhando, então queria agradecer seu tempo e mais uma vez agradecer por sempre ter me ensinado tudo isso, me ensinado quão importante era olhar para essa causa e todas as coisas que eu aprendi sobre desigualdade, má distribuição de renda, eu acho que todas elas são exponenciais quando a gente fala de causa de rua. Então, talvez eu tenha aprendido da melhor forma a ter mais consciência social. Então, queria te agradecer. Queria dizer para as pessoas que estão assistindo a gente que a gente tem trabalhado muito por essa causa. A gente acorda e dorme em reuniões e reuniões através do movimento Na Rua Somos Um. São muitas reuniões mesmo. A gente não está parado. A gente só não está na rua por uma questão de responsabilidade pela vida dessas pessoas, mas a gente está nas nossas casas fazendo muito. Talvez movimentos que a gente nunca tinha feito antes. Então, eu acredito muito que esse projeto de união de terceiro setor com o segundo, com o primeiro, é talvez a grande inovação que a gente vai ter nessa causa, e eu espero que seja uma movimentação de longo prazo, né, mãe? Que a gente volte da pandemia com soluções integradas dos setores para que a gente consiga fazer diferente. Eu tenho um baita orgulho de estar representando o movimento aqui e de estar conseguindo participar dessas reuniões e fazendo acontecer através do movimento. E me sinto muito honrada de estar vendo esse projeto acontecer. Então, a gente só precisa de ajuda agora para fazer esses hotéis acreditarem na gente, confiarem de que o que a gente está fazendo é muito importante. Nós estaremos na linha de frente, são os idosos que serão acolhidos nesse momento. Então, a gente precisa muito de ajuda para conseguir acionar a rede hoteleira aí, para a gente conseguir de imediato o acolhimento das pessoas que estão na rua, porque cada dia é um dia que a gente dorme preocupado com a vida dessas pessoas, né? É uma ação de preservação de vidas. Então, que a gente fique muito atento e queria lembrar para todas as pessoas que estão se movimentando para ir para as ruas e que nunca tinham ido e que agora estão se movimentando para ir, cuidado. A gente tem muita boa intenção, mas no fim do dia a gente pode estar gerando resultados que ninguém quer. A teoria U fala isso, né? A gente acorda bem intencionado e a gente dorme produzindo resultados que ninguém queria. Então, que a gente faça isso com muita cautela, que a gente, nesse momento, ir atrás desse projeto piloto talvez a melhor ação que a gente pode ter para essa causa, para essa população que está lá. O quanto antes a gente prototipar o projeto, antes a gente colhe resultados e antes a gente amplia para mais vagas e mais pessoas. Certo, mãe? Não estou te ouvindo. Uma coisa importante se todo mundo que está aqui pudesse seguir a hashtag Na Rua Somos Um, se todo mundo conseguir também compartilhar e fazer mais pessoas seguirem e sempre marcando o prefeito e o governador, porque a gente precisa fazer barulho de verdade. Então, quanto mais pessoas nos ajudarem, a gente vai estar fazendo um barulhão por aí, que é o que interessa para a causa,
né? Então, é isso, né, filha? É isso, mãe. Então, obrigada, mãe. Sinta-se abraçada mesmo à distância. Ai, ai, ai. Semana que vem Ó, nosso trabalho Anderson da começa. cidade, ó. Muito amor. Oba! Semana que vem nosso trabalho começa em Osasco, através do Gás Osasco e de todo o movimento que vai estar lá fazendo acontecer com os hotéis. Mas a gente continua aqui na luta para juntar o poder público e fazer com que o poder público também possa pressionar os hotéis para que não tenha discriminação de acolhimento nos hotéis, porque esse é um ato discriminatório e a gente não pode deixar que isso aconteça, né? Então, muito obrigada. A gente segue junto. E, Sim. mãe, obrigada. Amo você. Obrigada por tudo. Obrigada. Amo você, filha. E a gente vai conseguir uma vitória muito grande com esse movimento. Obrigada por você estar à frente desse movimento e sabendo que eu não tenho, né, não estou conseguindo, mas eu estou aqui e a gente vai conseguir os hotéis, a gente vai conseguir, tá bom? Obrigada. Sim, com certeza. Obrigada, gente. Grande beijo. Cris, beijo, Cris. Beijo. Tamo junto. Beijo.